Bem-vindos ao Narrativas Brasil. Em um mundo onde a informação é uma arma e a verdade é frequentemente ofuscada por interesses ocultos, nosso compromisso é mergulhar fundo nos fatos que moldam o destino da nossa nação. Não nos contentamos com a superfície, investigamos, analisamos e conectamos os pontos para revelar o que realmente está em jogo no cenário político, econômico e social do Brasil. Aqui, desvendamos as narrativas que outros não querem que você conheça. Prepare-se para uma jornada além das manchetes. Uma tensão sem precedentes escala entre o Brasil e os Estados Unidos, colocando o Supremo Tribunal Federal no centro de uma crise diplomática e jurídica. Recentemente, veio à tona que o governo americano iniciou um mapeamento detalhado de escritórios de advocacia e vínculos financeiros de familiares de ministros do STF. Esta ação, que inclui filhos, cônjuges e até institutos de pesquisa ligados aos magistrados, não é um procedimento de rotina. Trata-se de um movimento estratégico que prepara o terreno para a aplicação de sanções severas sob a Lei Magnitsky, um poderoso instrumento americano usado para punir estrangeiros acusados de corrupção e violações de direitos humanos. O epicentro: Alexandre de Moraes e a Lei Magnitsky. O epicentro deste terremoto político é o ministro Alexandre de Moraes. Sua inclusão na lista de sanções da Lei Magnitsky, em julho de 2025, foi o estupim que acendeu a crise. O governo americano classificou o ministro como um juiz tirânico, acusando-o de minar a liberdade de expressão de cidadãos brasileiros e americanos. A medida foi justificada por decisões que determinaram a remoção de perfis em redes sociais e até a prisão preventiva de jornalistas e usuários de mídias sociais baseados nos Estados Unidos, atos considerados uma extrapolação de sua jurisdição, à origem do conflito, o relatório do Congresso americano. Tudo começou a ganhar força com a divulgação de um relatório de mais de 500 páginas pelo Comitê Judiciário da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, liderado pelo republicano Jim Jordan. Intitulado O Ataque à Liberdade de Expressão no Exterior e o Silêncio do Governo Biden, o caso do Brasil, o documento expôs dezenas de decisões sigilosas de Moraes, que ordenavam a suspensão de cerca de 150 perfis na plataforma X, antigo Twitter. Para os parlamentares americanos, essas ações configuram uma campanha de censura que visa silenciar a oposição política no Brasil. Percebe a dimensão disso? Não estamos falando de uma simples disputa, mas de uma operação de pressão internacional sem precedentes. Este é o tipo de informação que eles não querem que você saiba. Por isso, se você valoriza um jornalismo investigativo e sem amarras, inscreva-se agora no Narrativas Brasil para não perder nossas próximas revelações. E mais importante, clique no botão de compartilhar e envie este vídeo para pelo menos 3 amigos. Precisamos furar a bolha e fazer essa informação circular. Não deixe que essa história seja silenciada. Continuando. A reação do STF e a defesa de Moraes. A reação do Supremo Tribunal Federal foi imediata. Em nota, a Corte afirmou que os documentos divulgados eram apenas os ofícios enviados às plataformas para o cumprimento das ordens, e não as decisões fundamentadas, que, segundo o STF, são acessíveis às partes envolvidas nos processos. O então presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, chegou a classificar o assunto como um problema de política interna dos Estados Unidos. O próprio ministro Alexandre de Moraes defendeu a atuação da Corte, reforçando o caráter colegiado das decisões e a resposta institucional a atos antidemocráticos. Parágrafo 5. O mapeamento financeiro, uma ameaça de asfixia. O mapeamento dos laços financeiros dos familiares dos ministros é a fase mais recente e talvez a mais perigosa desta escalada. Fontes em Washington afirmam que o objetivo é claro: criar um mapa detalhado para permitir uma asfixia financeira, caso os Estados Unidos decidam expandir as sanções para além de Moraes. Isso impediria que os magistrados usassem parentes ou empresas associadas para contornar as restrições impostas pela Lei Magnitsky, que podem incluir o congelamento de ativos e a proibição de transações com entidades americanas. Parágrafo 6. A questão da prisão: fato ou ficção? A pergunta que domina o debate público é: Alexandre de Moraes pode ser preso? A resposta é complexa. Juridicamente, o presidente dos Estados Unidos não tem poder para ordenar a prisão de um ministro de uma Corte Suprema estrangeira. Além disso, a Constituição brasileira veda a extradição de brasileiros natos, o que significa que Moraes não poderia ser enviado para julgamento nos Estados Unidos contra sua vontade. Qualquer processo criminal nos Estados Unidos que culminasse em um pedido de extradição teria que ser analisado e aprovado pelo próprio STF, um cenário considerado juridicamente absurdo. Parágrafo 7. O risco real: sanções e isolamento internacional. Apesar da impossibilidade de uma prisão em solo brasileiro, os riscos para o ministro são reais e severos. As sanções da Lei Magnitsky o colocam em uma lista ao lado de terroristas e traficantes internacionais,
restringindo sua capacidade de viajar, manter bens ou realizar transações financeiras que passem pelo sistema americano. A brasileira Flávia Magalhães, cidadã americana que teve seu passaporte suspenso e prisão decretada por Moraes, já articula para que outros 4 ministros que referendaram a decisão também sejam incluídos nas sanções. Parágrafo 8. Consequências diplomáticas e econômicas para o Brasil. A crise transborda da esfera jurídica para a diplomática e econômica. Relatórios do Departamento de Estado dos Estados Unidos já apontam uma deterioração na situação dos direitos humanos no Brasil, citando diretamente as ações do Judiciário. Essa classificação negativa pode servir de base para a imposição de tarifas comerciais e outras barreiras, como ameaçado no tarifaço que condicionava a flexibilização de taxas a uma mudança de postura do Judiciário brasileiro. A instabilidade gerada afeta a imagem internacional do país e cria um ambiente de incerteza para negócios e investimentos. Parágrafo 9. O papel da política interna americana. É crucial entender que este conflito também é alimentado pela polarização política dentro dos Estados Unidos. O relatório do Comitê Judiciário foi uma iniciativa de republicanos, aliados de Donald Trump, que usam o caso brasileiro como um exemplo para criticar o que chamam de censura e ataques à liberdade de expressão em seu próprio país. A disputa entre Elon Musk e Moraes forneceu a munição perfeita para essa narrativa, transformando o judiciário brasileiro em um peão no tabuleiro da política americana. Parágrafo 10. Conclusão. Um futuro incerto. O governo dos Estados Unidos está cercando o STF, mapeando os vínculos financeiros de seus membros e usando a poderosa Lei Magnitsky como uma espada sobre suas cabeças. Embora a prisão de Alexandre de Moraes seja uma hipótese legalmente remota, o isolamento internacional, as sanções financeiras e a pressão diplomática são ameaças concretas e já em andamento. O Brasil se vê no meio de uma tempestade geopolítica, onde a soberania de suas instituições é testada e o futuro de suas relações internacionais permanece perigosamente incerto. O desfecho desta crise definirá não apenas o destino de alguns indivíduos, mas o próprio lugar do Brasil no cenário mundial.